isso aí, galera. Estamos aqui, ó, canal Barra Pesada e hoje, Maíra, já era, dominamos a parada. Quem tá no comando aqui sou eu, Felipe Praça na parada. E hoje eu trouxe pra vocês Diego Fritz, atleta, e o nosso doutor Bruno Lima para falar de um assunto que vocês vivem perguntando, as paradinhas. Vamos falar hoje, doutor, de hormônios. Expõe pra galera que vive perguntando pra gente quando seria a melhor hora de fazer uso desse tipo de esteroides. Então, pensando nesse mundo do bodybuilder que a gente tem, eu tenho uma vivência muito grande com atleta no meu consultório, a gente tem que ter uma certa prudência no uso de hormônio. Os atletas, eles se beneficiam muito do uso de ergogênicos. A gente fala que os esteroides anabolizantes androgênicos é um tipo de ergogênico utilizado muito nessa categoria, né? Que vocês, bodybuilders, atletas. E existe uma hora que vocês estão treinando, vocês têm uma capacidade física que o nosso corpo chega no limiar, né? Que a gente fala que é o platô metabólico. E quando o bodybuilder ou o atleta ele chega nesse platô, ele não consegue mais ter uma performance muito boa, vem um cansaço, o rendimento dele começa a cair, a força dele declina e aí existe o ergogênico mesmo, que é o esteroide anabolizante, que vem para somar na vida do atleta. E se você conseguir ter essa percepção de uma forma mais saudável, com prudência, você utilizando esses ergogênicos, você consegue devolver ao atleta uma melhor performance, uma melhor hipertrofia, um melhor ganho de massa magra, um melhor rendimento, um melhor poder de concentração no treino. Então, existem muitos mitos, né? E as pessoas têm medo e muitas pessoas associam o uso de hormônio hoje em dia com câncer, ou quando você vê algumas notícias no jornal, pessoas usando hormônios de forma desordenada e atleta de tal cidade usa anabolizante e teve um infarto, tem uma morte, vem a óbito. Isso acontece porque as pessoas não têm o conhecimento e muitas vezes os próprios atletas não buscam, né, essa essência que eu falo que precisa, que é a visão médica. Então eu acompanho muito atleta e até a própria classe médica tem muito medo de usar os próprios hormônios. Até por imprudência também dessas pessoas que acabam sendo noticiadas, né, doutor, por uso indevido, mas não às vezes do próprio esteroide ter causado esse tipo de morte, sim um histórico anterior dele de bebida alcoólica, de excessos de outros tipos de coisas, álcool, às vezes tem pessoas com histórico de droga, a gente não sabe, né? E acaba ocasionando uma sobrecarga também, e pode ocorrer, né, o óbito da pessoa, né? Mas infelizmente a mídia não mostra essa parte, né? Que falta um pouco de informação, não é isso? Na verdade, essas mortes, esses óbitos que a gente escuta nos noticiários, muitas vezes são pessoas iniciantes, né? Porque o iniciante, o que começa a prática de atividade física, ele chega na academia e vê vocês, atletas, bodybuilders, eles se espelham, né? Eles chamam de metamodelação, quero ficar igual àquele atleta. Então eles fazem tudo, usam qualquer tipo de ergogênico, né, de esteroide anabolizante, só que eles ainda não têm essa maturidade, eles não têm ainda essa percepção metabólica de ter o benefício 100% do esteroide anabolizante. Mas também o que acontece muito com as mídias hoje em dia, eles passam muita imagem do atleta em si relacionada só a anabolizantes. Então, quer dizer, a pessoa às vezes morreu tomando um estimulante, que nem é um anabolizante, qualquer outro tipo de coisa, e vê óbito. Eles nem esperam fazer algo, nada, eles já vão falando que a pessoa morreu por tomar anabolizante. Acontece muito disso, na parte do preconceito que eles têm, e tudo eles jogam a culpa no esteroide anabolizante, que muitas das vezes a gente sabe que não é isso que ocasiona a morte de certas pessoas. Diego, você como atleta, você faz acompanhamento para fazer uso desse tipo de ergogênico? Sim. Como é que é a sua vida de atleta? Como é que é o seu acompanhamento? De quanto em quanto tempo? Quando começou? Quando foi
que você percebeu que você deveria fazer uso desse tipo de recurso? Bom, eu treino desde meus 16 anos. Então, lógico, eu treinei 2 anos sem tomar nada, mas depois eu vi que já ficava um pouco mais difícil de eu conseguir ganhar uma massa muscular. Sabe quando você vê que seu corpo automaticamente parece que estagna naquilo, fica naquilo, não vai pra frente. Aí eu falei, pensei comigo, essa é a hora certa de eu usar. Mas no início, eu não vou mentir, eu não passava com médico nem nada. Eu fazia tudo por conta própria ou amigos. Ah, um amigo falou tal coisa. Aí eu ia pesquisar na internet, aquelas pesquisas de youtuber. Aí comecei a pesquisar e tal, mas eu sempre fui uma pessoa muito consciente. Nunca fui de tomar muita coisa. Sempre comecei com aquela coisinha bem básica e priorizando sempre a alimentação e treino. Mas aí eu comecei a fazer a utilização a partir dos meus 8 anos de idade e fui fazendo. Aí, passado esse tempo que eu comecei a fazer, eu comecei a obter resultados e ainda não fazia acompanhamento médico. Ia procurando o que as pessoas me falavam. Aí até que chegou uma época que eu resolvi competir. Aí eu falei, agora é a hora de eu procurar um médico, ver como que tá a minha taxa hormonal, como que tá meu corpo. Porque não adianta eu só jogar as coisas para dentro e não saber como que eu tô. Porque às vezes... Doutor, você, na sua clínica, você não acha que, de repente, que nem o Diego falou que ele começou a usar esteroide após 2 anos apenas de musculação, você acha que isso é um tempo hábil ou que ele deveria ter esperado mais, de repente, para alcançar um tipo de maturação muscular, algum tipo de pico, ou tem uma faixa em tempo certo? Como é que você mensura isso para a galera que está começando hoje e gera essa dúvida, quando começar? Porque a galera, como você falou, né, chega na academia, vê o bodybuild lá, pega como modelo, quer ficar e acha que de repente tomando tudo que vê na internet, ou que ele toma, ou que ele toma vai ficar igual, não é? Muitas vezes o que acontece é que as pessoas não dá tempo ao tempo para o corpo. Não existe uma idade para se iniciar esse uso da suplementação desse tipo de ergogênico. Na verdade, por exemplo, ele falou que 2 anos de treino, tem pessoas que adquirem já uma maturidade com 1 ano e meio, 2 anos. É óbvio que quanto menos você depender num intervalo de curto menor de tempo, por exemplo, ele começou há 2 anos. Se ele estendesse um pouco mais, quanto menos uso crônico e expansivo desses ergogênicos, talvez possa ter menos efeito colateral, mas não tem idade para começar. Você acompanhar os grandes atletas a nível internacional, tem muitos russos, quando eu acompanho, quando eu vou para fora, que meninos de 15 anos já fazem suplementação de esteroides anabólicos. Você falou da parte dos colaterais. O colateral vai muito de pessoa para pessoa? Como que é o colateral? Vai. Na verdade, todos, quando fazem esse uso de ergogênicos, estão suscetíveis aos efeitos colaterais. Aí entra a importância do acompanhamento médico. Se você tiver um bom acompanhamento médico, fazendo um check-up mensalmente com os exames, vendo as principais alterações, os principais hormônios, né? Que a gente pode citar os principais efeitos colaterais, principalmente no homem, ginecomastia, aumento da velocidade da pele, queda de cabelo, infertilidade, queda do libido. Eu acho que se você conseguir triar e diminuir com o uso de suplementação que a gente usa muito a medicina ortomolecular, a medicina de performance, né? Você consegue atenuar todos os efeitos colaterais e você pode fazer um efeito, você pode fazer até um uso até prolongado. Bacana. Então e o que você acha da molecada que hoje vai buscar ciclos na internet, no Google, em blogs, né? Porque hoje a internet ela tá muito grande e tem muito material sobre esteroides. E o que você acha? Qual a sua opinião sobre o pessoal que está buscando esse tipo de recurso na internet, ciclos na internet, como fazer, como tomar? O que você acha sobre isso? É assim, é muito preocupante porque no hospital eu vejo muitos meninos jovens que começaram há 2, 3 meses a academia. Existem muitos fóruns, os fóruns de anabolizante, que prescrevem alguns ciclos, né? E não pondera ali a idade do paciente, quanto tempo de treino. Então a pessoa lê aquilo ali, acha que se ele tomar tudo que está escrito ali naquele fórum, ele vai conseguir atingir aquela maturidade, aquele corpo que todos
os rapazes, os homens querem chegar. Porque na verdade ninguém sabe quem estava por trás daquele fórum, né? Ninguém sabe quem estava atrás daquele corpo, quanto tempo, qual a história dessa pessoa que escreveu esse fórum, esse ciclo, se essa pessoa teve ou não um acompanhamento, né? Lembrando que o esteroide ele é de uso individual, não é? De acordo com exames hormonais, de acordo com doses, né? Devidamente aplicadas para cada indivíduo, né? Cada indivíduo tem um peso, cada indivíduo tem uma idade, né? Que a gente fala, uma idade metabólica que é diferente. Então a dose é individual. Isso é uma coisa como se fosse uma dieta, é muito individual, né? Cada pessoa vai usar um certo tipo de substância e fazer o uso de certo tipo de tempo, vamos se dizer assim. Por exemplo, o Felipe é um atleta também. Eu creio que ele recebe todos os dias inbox, direct, falando o que você toma, como que eu tomo, o que eu tomar, entendeu? E ele às vezes acha que porque a gente conseguiu atingir um certo corpo, eles acham que eles tomando aquilo que a gente toma, eles vão conseguir também. Então, é uma coisa que é muito preocupante, porque eles não procuram primeiro um médico, que nem eu não fiz isso também, procurar um médico no início. Mas o certo é procurar um médico, não falar o que vocês tomam, o que você acha que eu devo tomar. Porque a gente não é um médico para prescrever nada para as pessoas. Então, a gente estaria passando o quê? Por cima de um médico, que nem você, da sua profissão, querendo prescrever algo que a gente não tem como falar, que não tem exame na mão. É por isso que eu fiz a pergunta, inclusive, do tempo, né? Sim. O Diego falou que ele tomou a primeira vez com 2 anos de tempo, 2 anos de treino. Eu treino desde os 14 anos e fui tomar meu primeiro esteroide com quase 25. Então, por isso que até, pra mim, sim. Mas lá atrás, a gente não tinha essa informação como é hoje, essa quantidade de drogas, né? De variáveis. Hoje até nós, na área médica, acabamos nos aperfeiçoando mais nessa área, né, de performance física. Então, nós estudamos com mais ênfase o uso dos esteroides no corpo humano, os principais efeitos colaterais. E hoje, como você tem uma tecnologia por trás de atenuar os efeitos colaterais, você consegue manter um bodybuilder com o uso de esteroides anabolizantes por um longo período de tempo sem ter efeitos colaterais. Então, o que nos preocupa é que as pessoas, principalmente os iniciantes, não conseguem entender que existe, é o que você disse, um tempo. Eu sempre explico para os meus pacientes, os meninos que chegam na primeira consulta e falam: eu quero ficar grande, quero ficar bolado. Eu falo: não é. Academia e uso de esteroide anabolizante é que nem uma escada. Você tem que... Não adianta se você chegar no primeiro degrau e querer pular para o 15º, você não vai conseguir. É degrau por degrau, você vai ganhando maturidade, é muito treino. E as pessoas têm muito essa ideia de ver o atleta na academia e fala: ele é grande porque ele toma bomba. Sim. Mas a pessoa não vê. A pessoa não vê o que ele faz, o treino, a dedicação, o esforço dele na academia. Então, nós médicos estamos tentando aos poucos quebrar uns paradigmas que o uso desse ergogênico não é um mal como a mídia traz pra gente, como tomar hormônio, tomar um ciclo, você vai ter câncer de próstata. Isso é a maior balela. É porque assim, a mídia hoje, infelizmente, ela não traz esse tipo de informação, né? Para que é desenvolvido e quando fazer, né? Traz o que já foi falado, a suposta morte de alguém por supostamente o uso de um esteroide anabolizante. Não é bem isso. Grande maioria dos esteroides foram desenvolvidos para tratamentos de alguma coisa, né? De articulações, cada esteroide tem uma função. Tem hoje o hormônio, desde a época vamos dizer assim, da Segunda Guerra Mundial, os próprios russos já usavam alguns tipos de ergogênicos para melhorar a performance. É que hoje a mídia coloca só o lado negativo. Mas se você for ver, eu prescrevo muito hormônio para reposição hormonal. O hormônio é uma coisa produzida pelo nosso próprio corpo humano. Então, ele só faz um mal se você não souber dosar, como ele disse, não procurar alguma ajuda médica para você triar certinho qual tipo de hormônio, quanto tempo você vai tomar, quanto tempo você vai fazer o repouso para o seu corpo recuperar, o famoso TPC, terapia pós-ciclo. É engraçado, né, doutor? Que, por exemplo, a minha mãe está falando de reposição hormonal,
Eu brinco que a minha mãe toma bomba. Por quê? Minha mãe ela foi fazer alguns exames, estava com diversos hormônios bagunçados, para ela foi receitado também testosterona. Então foi um tratamento dela. E eu brinco que minha mãe toma bomba, até minha mãe toma bomba, né, num bom sentido, mas por uma reposição para que ela se beneficiasse, pudesse ter os eixos equalizados, que estava tudo bagunçado a vida dela. Então, mas com essa parte também de preconceito com o atleta do bodybuilder em si, que todos, que nem você disse, a pessoa olha e fala, ele só tá grande pelo fato de tomar os recursos ergogênicos. Mas a gente sabe que às vezes o nadador e o ciclista usa muito mais do que um atleta bodybuilder em si. Exatamente. E, que nem você disse, nada mais, o recurso ergogênico nada mais é do que um aumento de performance para um atleta. Então não quer dizer que só vai fazer para você ficar grande, para você ficar definido, não. É para só aumentar a sua performance. E existe essa parte desse todo esse preconceito com o atleta bodybuilder pelo volume muscular. Porque sempre associaram o uso de anabolizante à parte estética, de ficar grande, com braços enormes, coxas enormes, mas, como você disse, hoje o ergogênico que a gente usa, eu uso muito para ciclista, atletas que fazem prova de montanha, e eles fazem até, às vezes, muito mais suplementação de ergogênico que o próprio bodybuilder. Porque o bodybuilder ele tem aquela fase compacta, ele tem aquelas semanas que ele usa, ele faz o off, depois ele vai para a preparação, ele faz aquele... Então é muito ciclo dele, né? É um ciclo curto, é um ciclo de 8, 12 semanas, mas é curto. Então assim, a exposição às vezes do bodybuilder é muito menor do que um ciclista, do que um nadador. E acontece de você receber alguns atletas em seu consultório e tal, e as pessoas querem achar que quanto mais eles usar, mais resultado vão ter? Tem muito isso. Isso é um mito também, mito, né? Porque se fosse assim, os próprios atletas cada vez mais tomariam muito mais hormônio e cada vez ficariam com muito mais peso, mais performance, mais força. E eu sempre acompanho com meus atletas, com meus pacientes, que o hormônio é que nem você encher um copo d'água. Quando chega no topo, não adianta você colocar mais, aquilo ali só vai derramar e não vai adiantar nada. Então o nosso corpo, a sua maturidade, você tem um receptor androgênico para receber um tanto daquele. Para o Felipe vai ser uma outra dosagem. E se você ultrapassar isso, você só vai estar causando um dano maior. E genética e biotipo também, né, doutor? Aquele famoso, se eu tomando o que você toma, eu fico desse tamanho. Não. Se a sua genética, a sua disciplina de dieta, treino não for adequada àquilo, você também não vai ficar do tamanho. A gente tem um exemplo aí, o nosso mito, né, do bodybuilder, o Arnold. Se você fizer o ciclo dele, não significa que você vai ficar igual a ele. Porque existe essa sinalização, essa maturidade que a gente fala e o biotipo. Então, assim, eu sempre explico para os atletas, vocês têm que respeitar o seu biotipo. Então, hoje, tem muitas pessoas que entram no consultório e falam, eu quero virar atleta. Não é assim, virar atleta. É o que você falou. Qualquer um pode virar atleta. Porém, virar um profissional, um atleta profissional e levar isso como uma profissão mesmo, é muito regrada. Difícil, é muito difícil. Manter como atleta hoje em dia é difícil. Porque você tem vários quesitos dentro da categoria que às vezes o seu biotipo não condiz com aquilo. Então não adianta você cada vez mais se utilizar desses ergogênicos que você não vai conseguir alcançar. E uma coisa que me preocupa muito hoje em dia com essa expansão da internet é o fato de ter muitas pessoas que vendem esse certo recurso. Muitas coisas a gente sabe que as pessoas fazem no fundo de quintal, na sua própria banheiro e acaba vendendo. E muitas pessoas que nem sem informação vai lá, compra, acaba tomando. Acontece no hospital, algo assim, chegar pessoas com inflamações ou que não deu bem o próprio produto. O que aconteceu hoje nesse mundo, né, que a gente fala no mundo bodybuilder, é que existe um mercado negro, né? Então, assim, hoje muitos anabólicos são feitos no fundo de quintal, sem nenhum controle, né? Então, eu já peguei muitos pacientes no hospital que chegaram com uma insuficiência hepática pelo uso crônico e abusivo de anabolizantes sem fazer nenhum acompanhamento. Pacientes, assim,
um ano fazendo uso e nem sequer se passaram com o médico. Então assim, existe sim muitos efeitos colaterais. Eu já me deparei com muitos óbitos no hospital de atletas, mas é aquela coisa, são atletas que não têm aquele cuidado, que na verdade o que eu prezo é, você é um atleta, mas por trás, por dentro do atleta, existe um ser humano, existe uma saúde que você tem que priorizar. Preservar a longevidade, né? Não adianta você ser atleta hoje que um atleta de curto tempo. O que acontece? Você vai ser atleta durante um ano e depois daquele um ano, será que você vai conseguir se manter como atleta? Porque eu acho que o atleta nada mais é que uma pessoa que faz aquilo todo dia, que vive aquilo. Não só que subir em palco. Porque subir em palco, como o Felipe disse, é muito fácil. Você pode subir em palco. Só você vai lá, veste uma sunga, pagou, subiu. Agora, se você vai se manter como atleta, será que você consegue? Doutor, essas pessoas que buscam esse tipo de recurso no seu consultório, quais são os primeiros passos, o que você indica e quais são os cuidados que você toma para usar desses recursos com quem está iniciando nesse mundo? No meu consultório, uma coisa muito importante é separar atletas, bodybuilders, de pessoas que levam uma vida fitness, uma vida saudável e querem ter apenas uma melhora da performance. Eu sempre, assim, tenho uma cautela de fazer o uso desses esteroides mais para atleta. Existe uma palavra que a gente usa muito no consultório, que existe, como você disse, o exemplo da sua mãe. Vou fazendo uma reposição hormonal é uma coisa. Modular um corpo é você ultrapassar as barreiras fisiológicas. Então, como eu vou modular o seu corpo de um atleta, eu vou usar desses recursos ergogênicos em umas bases suprafisiológicas para você ter uma performance melhor. Porque o corpo ele vai até um limiar. Dali para frente, você precisa utilizar esse ergogênico para melhorar a performance, como a gente disse aqui, melhorar a sua força, um treino de perna que você precisa aumentar a carga e você não está conseguindo, esse recurso é válido e é bem-vindo. Agora, para os iniciantes que estão começando e querem apenas melhorar, eu tenho uma certa cautela. Lógico, através de exames clínicos, uma anamnese, eu faço um interrogatório, quanto tempo de treino, frequência, que tipo de atividade. Não dá para mim, por exemplo, um paciente que faz uma atividade 2 a 3 vezes por semana, apenas 30 minutos, carga. Então tem tudo um limiar, porque senão você usa aquele ergogênico e o corpo não entende o que você está colocando dentro Não está na hora ainda, né? Não está na hora. Então eu avalio bem para saber a hora certa, mas eu restringo muito primeiro aos atletas que necessitam para uma melhor performance. Para quem eu vou modular e apenas melhorar a performance, eu seguro e espero o paciente ter uma maturidade, treinar e quando ele cansar, ele treina de novo. Eu sempre digo isso. É isso aí. Galera, estou aqui com o Dr. Bruno Lima, Diego Fritz, atleta, eu sou Felipe Praça. Você gostou desse vídeo? Assina o nosso canal, comenta aí embaixo se você quer saber mais sobre este assunto. Deixa seu comentário que é super importante pra gente. Ativa o sininho aí para receber, né? Com as certeza. Notificações do canal Barra Pesada e aguardamos vocês nos próximos vídeos. Tamo junto. Valeu!